Olá, professores, professoras, gestores. Sejam bem-vindos a mais uma reunião de ATPCE. Meu nome é Ana Paula e estou PCNP de Arte. Estarei com vocês neste primeiro momento. Desejo a todos um ótimo dia de trabalho. Os objetivos da nossa reunião são refletir sobre as competências socioemocionais e o seu desenvolvimento intencional na escola. Precisamos refletir como as competências socioemocionais estão inseridas nas habilidades de cada componente curricular, abordando as competências gerais da BNCC e do Currículo Paulista. Então, hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre as competências gerais da BNCC e do Currículo Paulista e as competências socioemocionais. Bom, nós conhecemos já essa mandala das competências gerais da educação básica. Lá no planejamento, a gente começou nossos estudos em cima dessa mandala, né? Então, na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana no pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, são competências que vão garantir o desenvolvimento pleno dos nossos estudantes. São o perfil de cidadão que a gente deseja formar quando eles estão na nossa responsabilidade, né, durante o percurso da educação básica. Então, qual que são as competências gerais? A gente vai fazer uma breve retomada, assim, só para a gente lembrar. A primeira é o conhecimento, a segunda é o pensamento científico, crítico e criativo. Depois nós temos o repertório cultural, a comunicação, a cultura digital, o trabalho e projeto de vida, a argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Então, essas são as competências gerais que a BNCC traz, né? E é importante a gente compreender e aprender a identificar as habilidades das competências socioemocionais nas competências da BNCC. Então, nessa mandala, ela traz o que e para quê, né? O que é a competência e para que ela serve. Assim a gente aprende a articular as habilidades essenciais de cada componente, como eu já disse, né, com as habilidades das competências socioemocionais. Que ao final da nossa TPC vai ter uma parte onde os PCNPs farão uma abordagem mais prática de como trabalhar as competências gerais e as competências das habilidades socioemocionais. A BNCC e o Currículo Paulista estabeleceram em seus documentos o compromisso com a educação integral, a partir de estudos e pesquisa nessa área de articulação entre o desenvolvimento cognitivo e emocional. E a gente precisa considerar alguns pontos, e eu trouxe alguns recortes do documento do Currículo Paulista, tá bom? Então, lá traz assim, ó. O Currículo Paulista considera a educação integral como base da formação dos estudantes do Estado. Independente da rede de ensino que frequenta e da jornada que cumpre, o importante é desenvolver o ser interdimensional na parte intelectual, física, socioemocional e cultural, um ser completo. A gente não aprende por partes, a gente aprende tudo simultaneamente. Então é importante fazer essa articulação entre as competências. E lá no segundo ponto, desenvolver habilidades socioemocionais. Para que a gente precisa disso? A gente precisa propor situações de aprendizagem que articulem o desenvolvimento das competências socioemocionais, essenciais para a sua atuação na sociedade contemporânea. A gente vai trazer exemplo de como trabalhar simultaneamente essas duas vertentes, o cognitivo e o socioemocional. Uma coisa que a gente cobra muito dos nossos alunos é a questão da autonomia, né? Então, para que essa autonomia? Para ele aprender a lidar com os desafios do século XXI.
Então, são as competências para o século XXI, né? Então, a maior autonomia, a mobilização dessas competências, ela serve para acessar, selecionar, construir pontos de vista frente a um volume de informações, né? Que a gente sabe que tem informações que estão aí a todo momento para eles, e eles precisam aprender a selecionar. É uma cobrança que a gente faz dos nossos alunos. Mas eles têm que ter um senso crítico, eles têm que ser coerentes, eles têm que articular com o seu projeto de vida e como isso vai impactar no seu futuro enquanto cidadão e ser humano na nossa sociedade. Outro ponto importante que a gente precisa ter em mente é que as competências cognitivas e socioemocionais, elas são indissociáveis. Acreditamos por muito tempo que as aprendizagens aconteciam separadamente. E hoje, por meio de estudos e pesquisas, atualmente percebemos que essas competências são indissociáveis. E a gente precisa mobilizar seu desenvolvimento simultâneo. Para quê? Para ter uma intencionalidade ao preparar as atividades para unir essas duas partes. Então, a gente acha que quando a gente aborda os conteúdos, os meninos vão estar desenvolvendo apenas a parte cognitiva. Mas para ele desenvolver essa parte cognitiva, ele precisa estar emocionalmente bem para poder absorver e aprender, tá bom? E é uma palavrinha que a gente sempre está usando, está sempre escutando muito, é a questão da intencionalidade. Então, quando a gente tem intencionalidade, quando a gente percebe que ao elaborar nossas atividades, a gente precisa ser explícito para eles, a gente não fala sobre as habilidades, a gente não apresenta a habilidade cognitiva do nosso componente curricular para ele, então agora a gente vai aprender a apresentar qual habilidade, qual competência socioemocional eles estão desenvolvendo ao passar por uma situação de aprendizagem. Então, todas as informações, elas estão lá no currículo paulista, na página 28 e na página 32. O modelo das 5 macrocompetências foi um modelo científico que o Instituto Ayrton Senna adotou dentro dos vários que existem e que organiza a ampla variação de competências socioemocionais, porque existe uma gama muito grande de estudos que identificaram variados tipos de competências socioemocionais. Dentro destes macrocampos são desdobrados 17 competências socioemocionais que são identificadas como importantes de serem desenvolvidas, né? Então, eles fizeram um compilado, pegaram o modelo organizativo e, vamos dizer assim, que são as principais, tá? Quando a gente pensa em competências socioemocionais, a gente pensa na formação integral do aluno. E como que a gente vai garantir o desenvolvimento pleno desse aluno? A BNCC retoma essa questão a partir das leis de diretrizes e bases da educação e dos DCNs. Quando a gente vai ler a lei, a gente percebe que desde essa época notou-se a importância de articular as competências cognitivas e socioemocionais, né, onde a gente percebe uma visão de educação integral. Então, desde 1996 já se tem esse estudo. Não existe uma divisão ou hierarquização entre elas. Uma não é mais importante que a outra. Com os estudos desse tema e a prática de articular essas competências durante a preparação das atividades, conseguiremos perceber as competências socioemocionais presentes nas 10 competências gerais da BNCC. Então, isso é um estudo e uma prática que a gente tem que adotar daqui para frente. É importante a gente conhecer profundamente os aspectos socioemocionais presentes nessas competências e fazer essa articulação. Para fechar essa parte, os estudos sobre o tema realizados na área da psicologia diz que as competências socioemocionais são entendidas como influenciadoras do modo como uma pessoa pensa, sente, decide e age em determinada situação ou contexto. Hoje sabe-se que elas não são fixas, ou seja, são flexíveis e maleáveis, se manifestam com intensidades e modos diferentes de acordo com as situações vivenciadas por cada indivíduo. Então não tem como. A gente sempre se pergunta o que está acontecendo com o nosso aluno que ele não aprende. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho, aprender um pouquinho sobre as competências socioemocionais, para a gente perceber algumas coisas e preparar nossas atividades para garantir o desenvolvimento das competências socioemocionais, articuladas
com o nosso currículo. Então, quem são essas macrocompetências? Então, elas são 5: abertura ao novo, amabilidade, autogestão, engajamento com outros e resiliência emocional. Dentro desses 5 macrocompetências, cada uma tem, vamos dizer assim, as microcompetências. Por exemplo, lá dentro do campo amabilidade, nós temos a empatia, o respeito e a confiança. Tá? Então, isso aqui nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, tá? Por que a gente precisa conhecer esse mapa? Vamos dizer assim, esse modelo organizativo de competências socioemocionais. Eles farão parte do nosso trabalho docente. Quando formos preparar nossas atividades, nossas situações de aprendizagem, nós vamos aprender a identificar qual competência socioemocional está implícita ali. Lembrando que a gente tem que ser muito claro ao falar com o nosso aluno que durante aquela atividade ele vai estar desenvolvendo uma habilidade socioemocional. Outro documento que é importante vocês também terem sempre à mão é essa tabela, né? Essa tabela ela foi realizado um estudo que propõe a priorização de algumas dessas competências por ano série, considerando a maturidade do aluno, né? Então, por exemplo, lá no 6º ano, prioriza-se o campo da amabilidade, da resiliência emocional e da autogestão, né? Por quê? Porque considera que nessa faixa etária o aluno ele precisa ter um foco mais direcionado nesses 3 campos, tá? Isso não quer dizer que não se pode trabalhar, por exemplo, no campo abertura ao novo, não é verdade? Então, é uma forma de organizar essa priorização dessas competências socioemocionais. A gente espera que ao final da educação básica, na hora que eles finalizarem o 3º ano, eles já tenham vivenciado situações de aprendizagem que perpassem por todas as competências socioemocionais. Tá? Lembrando que não é obrigatoriedade a gente ficar trabalhando apenas de acordo com o ano série, mas é importante a gente dar uma atenção maior a isso, tá? Então, todas as situações de aprendizagem elas podem ser planejadas considerando o desenvolvimento das competências socioemocionais, sobretudo as priorizadas em cada ano série. Essa tabela ela precisa estar à mão sempre para a gente poder fazer as comparações na hora que formos preparar nossas atividades. Então, articular as habilidades de cada componente curricular, identificar as competências socioemocionais presentes ali e propor situações que vão desenvolver ambas as habilidades, tá? Bom, agora vocês vão ficar com a PCNP Simone, que vai aprofundar um pouquinho mais sobre cada um desses campos das competências socioemocionais. Até breve, um bom trabalho. Olá, professores, professoras, professores coordenadores, equipe gestora, sejam todos muito bem-vindos à nossa TPC. Hoje a temática central é tratar sobre as competências socioemocionais. E quando a gente lida com esse tema, uma das principais perguntas que nós precisamos fazer é: como nós aprendemos? Como o nosso aluno aprende? Para fundamentar a nossa pergunta, nós temos uma das linhas de pesquisa que é a neurociência. E Ivan Esquerdo nos diz o seguinte: a memória é a aquisição, formação, conservação e evocação de informações. Esta aquisição de novos conhecimentos é também chamada de aprendizagem, pois só se retém na memória o conteúdo que foi aprendido. Aprendizagem, portanto, é um processo complexo que envolve a formação de novas memórias. A educação, por meio do processo de ensino e aprendizagem, tem como objetivo o grande desenvolvimento pessoal, adequando o aprendiz ao meio no qual ele está inserido. Educar é proporcionar oportunidades e orientação para a aprendizagem,
para a aquisição de novos comportamentos. Então, a gente começa a perceber que o processo de ensino e aprendizagem está relacionado à nossa memória. Aqui nós temos uma visão bastante simplista sobre o nosso cérebro, né? Nós temos aqui o aspecto de vista lateral e aqui superior. Aqui nós temos algumas funções principais e a gente observa que o comportamento e a emoção estão aqui, ó. Quando nós estudamos, eles estão baseados necessariamente no nosso lobo frontal. Nós temos os movimentos coordenados, movimentos básicos, tato, associação visual, visão, audição e fala. Então, aqui nós vemos, dentro destas funções, algumas que são essenciais para o nosso processo de aprender e para o nosso dia a dia, para as nossas funções cognitivas. E quando a gente fala sobre aprendizagem, não é? Nós temos um estudo bastante profícuo que está em andamento, que é sobre as competências socioemocionais. Quando nós trabalhamos competências socioemocionais, nós temos aí 3 conceitos que precisam ser levados em consideração. O primeiro, conceito de competência. Quem é uma pessoa competente? Aquela pessoa que tem capacidade para fazer algo e fazer algo de forma o quê? Muito bem feita, muito bem organizada, não é? Criar estratégias para fazer esse algo. O conceito de socioemocional. Sócio, que é relacionado à sociedade, social. Então, desde o processo de socialização primária e secundária, nós estamos o quê? Relacionados com a família, com a escola, com os colegas, e por meio deles nós aprendemos várias coisas. E nós aprendemos também o quê? Trabalhar e verificar quais são as nossas emoções, quais são os nossos sentimentos, né? E se a gente observar um trajeto no estado de São Paulo, qual foi o percurso? Nós temos a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né? Que ela já trabalha dentro das 10 competências gerais a importância das competências socioemocionais. Nós temos o novo currículo paulista, que carrega como a ideia central a educação integral do ser, ou seja, valorizar todas as dimensões do ser humano. E, de acordo com vários estudos, principalmente da neurociência, a gente tem observado que as pessoas, não é? As pessoas aprendem por meio do aspecto cognitivo e do aspecto socioemocional. Então, não se trabalha somente com um ou com o outro, mas os dois estão conectados e de forma indissociável. E para isso nós temos o Instituto Ayrton Senna, que é parceiro da Secretaria da Educação, que trabalha com um modelo organizativo de competências socioemocionais. Que modelo é esse? Nós temos, então, 5 macrocompetências e dentro das 5 macrocompetências, nós teremos algumas competências socioemocionais que podem ser desenvolvidas. A primeira macrocompetência é a abertura ao novo, ou seja, capacidade de uma pessoa ser flexível, apreciativa diante de situações desafiadoras, incertas e complexas. O que se observou dentro da escola? Quando trabalhada a macrocompetência abertura ao novo, pode-se perceber menor número de faltas na escola, avanço na escolaridade, aceleração do desenvolvimento de habilidades cognitivas. E observou-se também que essa abertura ao novo, ela proporciona ao estudante a possibilidade de criar metas, projetos de vida. Nós temos aqui como competências relacionadas à macrocompetência, que é a abertura ao novo, a curiosidade para aprender, a imaginação criativa e o interesse artístico.
A segunda macrocompetência é a amabilidade, que é a capacidade de conhecer pessoas, ser afetuoso, solidário, empático, ou seja, ser capaz de compreender, sentir e avaliar uma situação pela perspectiva e repertório do outro. Aqui nós podemos observar que se relaciona com empatia, respeito, confiança. E foi observado que quando se trabalha, não é, com a macrocompetência da amabilidade, a conclusão do ensino médio e diminuição dos indicadores de violência. Como competências socioemocionais, nós temos o respeito, a empatia e a confiança. Nós temos como terceira macrocompetência a autogestão, que é a capacidade de ter foco, responsabilidade, precisão, organização e perseverança com relação a compromissos, tarefas e objetivos estabelecidos para a vida. Também está relacionada à capacidade de autorregulação. E os estudos observam que o desenvolvimento das competências socioemocionais relacionadas com a autogestão aumenta as notas escolares, as notas em avaliações externas, aumento do nível de conhecimento e desempenho acadêmico em leitura, escrita e resolução de problemas. E proporciona também o desempenho com o trabalho, planejamento financeiro e manutenção da saúde. Como competências socioemocionais relacionadas à autogestão, nós temos foco, responsabilidade, organização, persistência e determinação. A nossa próxima macrocompetência é o engajamento com os outros. E ele diz respeito à motivação e à abertura para interações sociais. Estudos mostram que o desenvolvimento das competências socioemocionais como iniciativa social, assertividade e entusiasmo evitam a evasão escolar e, na vida adulta, está relacionado a realizações no mundo do trabalho, empregabilidade e equilíbrio salarial. Ajuda a ter abertura para conhecer e falar com outras pessoas, manifestar opiniões e ter assertividade em ocasiões que necessitem disso. É importante para a formação de lideranças. E, como competências socioemocionais do engajamento com os outros, nós temos iniciativa social, assertividade e entusiasmo. Outra macrocompetência fundamental é a resiliência emocional, que diz respeito à capacidade de aprender com situações adversas e lidar com sentimentos como raiva, ansiedade e medo. Ajuda a manter a calma, a ver o lado positivo das coisas e a lidar melhor com situações estressantes e com emoções, como raiva, frustração, tristeza. Estudos relacionam o desenvolvimento das competências socioemocionais como tolerância ao estresse, autoconfiança, tolerância à frustração, com o aumento das chances de ingresso no ensino superior e o aumento do desempenho acadêmico. Aqui nós podemos observar as competências socioemocionais relacionadas à macrocompetência, resiliência emocional, que são tolerância ao estresse, autoconfiança e tolerância à frustração. Nós podemos observar, então, hoje, a importância e o compromisso tanto da BNCC quanto do Currículo Paulista com a educação integral do estudante, ou seja, valorizar todas as dimensões que envolvem o ensino e a aprendizagem do nosso estudante. Nós podemos observar a priorização dessas competências emocionais como fundamentais para um bom ensino e para uma boa aprendizagem dos nossos estudantes. Podemos observar ainda que as competências cognitivas e socioemocionais são indissociáveis e proporcionam o desenvolvimento da autonomia e competências voltadas para o século XXI.
Podemos observar, então, que por meio daquele mapa, não é, que possui as macrocompetências, as competências socioemocionais e todas as séries disponíveis para serem desenvolvidas, as macro e as competências socioemocionais, nós precisamos da intencionalidade na elaboração das atividades. Ou seja, é o momento da gente observar o que a gente consegue fazer com essas competências ou não. Quando nós trabalhamos com determinada situação de aprendizagem, tema, objeto do conhecimento e as habilidades específicas, nós podemos relacionar essas macrocompetências e as competências socioemocionais àquele conteúdo proposto. E isso precisa ficar registrado de forma explícita, ou seja, imagine que você irá trabalhar com a resiliência emocional do seu aluno, não é? Tolerância ao estresse. Isso precisa ficar registrado tanto no seu diário, quanto no seu plano de aula, na sua rotina, no documento utilizado pela escola para registro das atividades, tá? Nós temos aqui as referências, né? Nós vimos a anatomia do cérebro, a BNCC. Nós temos aqui um dos artigos do Instituto Ayrton Senna, que é Como Organizar Escutas dos Estudantes, as competências socioemocionais, o currículo paulista, o site do Instituto Ayrton Senna, né, voltado para esses estudos para os estudantes, e o livro Memória de Ivan Esquerdo. Nós agradecemos pela atenção e quaisquer dúvidas, sugestões, nós estamos à disposição. Um abraço e fiquem agora com os componentes específicos. Tchau, tchau! Olá, professores! Meu nome é Érica, estou como PCNP de Projetos Especiais na Diretoria de Ensino de Franca e hoje nós teremos mais uma TPC sobre o componente do Inova Educação, Projeto de Vida. Os objetivos dessa nossa segunda parte de ATPC são exemplificar uma situação de aprendizagem adaptada ao período de distanciamento social e relacionar a atividade apresentada com as competências socioemocionais da referida série ano. Os materiais utilizados para essa nossa conversa são o caderno do professor de projeto de vida, o caderno do aluno do projeto de vida e aquele quadro de habilidades essenciais ao segundo bimestre. Vocês viram que na primeira parte do nosso ATPC nós tivemos um momento comum que tratou sobre a importância das competências socioemocionais, da onde ela veio, porque ela está inserida dentro do nosso currículo, como ela está intimamente ligada aos componentes do Inova Educação. Retomando então, desde o nosso planejamento, nós apresentamos a vocês, professores, este quadro das 17 competências socioemocionais. Nós temos a divisão em 5 macrocompetências e o total de 17 competências socioemocionais. Durante todos os nossos ATPCs de projeto de vida, nós estamos retomando esse quadro, para vocês entenderem o quão importante ele é no planejamento das suas aulas e no desenvolvimento dessas aulas e dessas competências socioemocionais. Por isso, é importante que você estude esse quadro e sempre que for planejar qualquer atividade, o consulte, para que as suas atividades estejam voltadas para as competências socioemocionais a serem trabalhadas naquela série ano. Eu não sei se vocês lembram, professores, mas na última formação que nós tivemos, nós trabalhamos o quadro de habilidades essenciais disponibilizado pelo Estado de São Paulo e foi feita uma sugestão de atividades, quais seriam as atividades essenciais para ser trabalhadas competências socioemocionais nesse período de distanciamento social. Nós selecionamos algumas habilidades de acordo com esse quadro de 17 competências socioemocionais. Então nós fizemos toda uma seleção de situações de aprendizagem que se encaixam dentro daquilo que é esperado para a série ano do aluno. Então nós selecionamos, professores, habilidades que devem ser enfatizadas, priorizadas durante o seu planejamento. Então nós sugerimos algumas atividades que estão de acordo com a competência socioemocional esperada para aquela série ano.
Então, selecionamos os itens que correspondem à competência daquela série ano. A partir dessa seleção de habilidades essenciais a serem trabalhadas em projeto de vida, nós selecionamos então 4 situações de aprendizagem que estão no caderno. É a situação de aprendizagem 5, 6, 7 e 8. Especificamente para esse ATPC, nós vamos pegar uma atividade que é o poder da escolha, situação de aprendizagem 6, e trabalhar ela em formato à distância. Então, como que nós poderíamos trabalhar ela realizando um trabalho de forma remota? Como que nós poderíamos dar essa aula de forma remota? A competência socioemocional que se trabalha nessa situação de aprendizagem é persistência. Então, o aluno ele deve observar quais são os seus planos e o que ele precisa persistir para conseguir cumprir seu projeto de vida. Quais seriam as principais dificuldades para ele manter o foco e a persistência em seu projeto de vida. Trago aí para você um trecho do caderno do aluno, em que ele apresenta que ela é uma continuação da sequência. É bom lembrar, é você quem está dirigindo. Essa é uma atividade que vai mostrar que nós somos, enquanto humanos, responsáveis pelas nossas ações. E logo no início ali do texto, no caderno do aluno, ele vai falar sobre o livre-arbítrio. Então, que as pessoas elas têm essa liberdade de escolha, só que elas têm também a consequência daquelas escolhas realizadas. Lá no finalzinho do trecho do caderno do aluno vai dizer assim: dessa forma, essa atividade vai tratar sobre ser capaz de fazer escolhas, de prever razoavelmente as consequências, decidir e agir, sem perder de vista quem você é e o que você deseja ser. Então a ideia é trazer ao aluno essa concepção de que ele tem decisões em sua vida, essas decisões elas geram consequências e essas consequências podem estar auxiliando no seu projeto de vida ou limitando alcançar aquele objetivo de vida. Então, o objetivo principal dessa atividade é fazer com que o aluno tenha foco e persista no seu projeto de vida. Continuando ainda na atividade do caderno do aluno, lá na página 77 e 78, nós vamos ter a descrição da atividade, né? Então, que o aluno seria conduzido em grupo para olhar uma vida, né? O exemplo de uma vida de um rapaz, em que ele vai escolher o motivo e qual que seria a principal saída ali para o personagem, que é o Eudécio, conseguir cumprir o seu projeto de vida. Então ele tem 4 opções, nessas 4 opções ele vai ter que elencar junto com o seu grupo quais seriam os principais motivos dele não escolher a outra opção. Então, a primeira opção, começar a se dedicar exclusivamente aos estudos desde já, deixando para aproveitar a vida depois de formado. Pensando nessa opção, ou que o grupo ali, vamos pensar que o grupo considerou que essa seria a melhor opção, por que não as outras? Então, o aluno ele deve refletir sobre as outras e justificar ao professor, por meio de uma tabela, o porquê que ele não escolheu as outras opções. Então, além de escolher a opção que o grupo considera mais razoável, o aluno deve justificar o porquê não escolheu as outras opções. Vou fazer aqui com vocês a comanda do caderno do professor. Diz assim: para iniciar a aula, a conversa entre os estudantes se dá em torno da possibilidade de escolha que todos têm na vida. Para início da conversa sobre a temática da aula, eles precisam trocar ideias sobre as escolhas importantes que se lembram de ter feito, das mais acertadas e das que não foram boas também, considerando os motivos que favoreceram os acertos e os que provocaram erros. Então, ali ele vai explicar que existe uma história, a história de Eudécio, e que aí os alunos devem optar por uma das alternativas ali apresentadas no caderno do aluno, e após preencher aquela tabela. Bom, nós estamos vivendo uma situação atípica em que você não vai ter a oportunidade de trabalhar com esses alunos, provavelmente em grupo. No último ATPC eu falei sobre a plataforma que tem essa opção de trabalho
em grupo, né? Então você programa ali dentro do próprio vídeo e esse vídeo separa o grupo para você e depois você retorna em sala de aula. Porém, não é todo mundo que tem essa facilidade de mexer com essas ferramentas. Pensando nisso, eu fiz uma atividade aqui com essa história mesmo. Ela é baseada no princípio de gamificação e com uma coisa muito simples que nós utilizamos, que é um formulário. Então nós temos o QR Code aí para você focalizar com seu celular. Se você não conseguir, aqui na descrição do vídeo nós vamos deixar disponível o link da atividade para você fazer. Essa atividade, então, ela foi planejada utilizando a metodologia de gamificação. Não sei se vocês se lembram, mas antigamente existia um jogo de tabuleiro chamado Jogo da Vida, em que você ia andando no tabuleiro, né, com o seu personagem, né, e ia acontecendo várias coisas na sua vida. E aí gerava, né, uma consequência se você vai conseguir atingir o objetivo ou não. Pensando nesse jogo e pensando na atividade que apresenta aí a vida do Eudécio, eu peguei a vida do Eudécio e transformei ele num jogo de vida, né? Então o aluno ele vai clicar nas opções e dependendo da opção que ele seleciona, vai gerar uma consequência. Essa atividade ela está sendo pensada num formulário. A opção de dar a seleção para cada item ali, né? Então a opção para cada item selecionado é um sistema chamado ramificação. Então eu ramifico aquela resposta de acordo com a pergunta que eu quero. E aí vai gerar uma consequência para a vida do Eudécio. Então ele vai desde seguir com seus estudos, ou ele vai desistir da carreira de médico, enfim. Você pode agora pausar esse vídeo, tá? Fazer essa atividade e explorar ela um pouquinho. Pode fazer mais de uma resposta, não há problema nenhum, tá? E se você desejar depois, professor, ter esse link para você incorporar nas suas atividades, eu estou disponibilizando ele através do nosso grupo do Teams, tá? Então eu vou deixar esse formulário para ser incorporado na conta de vocês. Se vocês entrarem lá no grupo do Teams, eu vou deixar lá no painel de projeto de vida a incorporação do link. Vocês clicam e ele já aparece diretamente dentro dos seus formulários, ele incorpora dentro da sua conta. Se você quiser fazer alguma alteração, não gostou de alguma resposta, você pode editar, porque ele já se torna seu. Bom, professor, e aí, você gostou da atividade? Achou interessante? Acha que dá para trabalhar com seus alunos? Então vamos lá, por que essa atividade foi adaptada? Então quais são as principais mudanças? Primeiro, ela deixa de ser uma atividade em grupo e ela passa a ser uma atividade individual. Segundo ponto é que nós não temos um caminho certo e errado. O Eudécio, ele é responsável pelas escolhas que ele fez. Então qual é a persistência, o que ele desenvolveu para chegar até aquela consequência ali, ou se ele vai ser aprovado no vestibular ou se ele desiste dos estudos, é uma opção dele. Então nós não estamos julgando, nós estamos tentando mostrar ao aluno que o foco é a persistência, que ele, para atingir o seu objetivo, ele tem que persistir e ele tem que manter o foco naquilo que ele se programou a fazer. Segunda parte da atividade, essa sim é uma atividade que conta nota, não sei se vocês viram ali, mas existe uma segunda sessão. Você escolheu a vida de Eudécio e depois você tem uma segunda sessão. Nessa segunda sessão, eu trouxe, adaptando ali a pergunta que existe no caderno do professor, duas questões. A primeira delas é: quais foram as consequências que Eudécio teve na vida que você escolheu para ele? Então é para o aluno pensar que tudo aquilo que ele planeja, todas as ações, todas as decisões que ele toma na vida geram uma consequência e geram ali, ele é responsável por isso. Segunda questão: em sua vida você percebe que todas as suas escolhas geram consequências que podem ser boas ou ruins. O que você acha disso? E aí eu trago a ideia de responsabilização. Quando nós tomamos uma decisão, nós somos os grandes responsáveis por aquela decisão. Nós não podemos culpar a outra pessoa por aquela decisão. Então, essa é uma reflexão importante para um aluno de 7º ano, porque ele está saindo da fase infantil e está chegando na adolescência. E ele precisa entender que as decisões dele geram consequências.
E é importante que a gente consiga levar o aluno a refletir sobre a responsabilidade dele perante os seus estudos, perante a sua vida, as decisões que ele toma. Tudo isso gera uma consequência. Então é por isso que é importante ele refletir sobre essas consequências e essa responsabilidade. E o projeto de vida dele, ele precisa persistir. Não é uma coisa que se consegue do dia para a noite. As suas ações e os seus atos vão fazer com que você se torne uma pessoa que conseguiu cumprir o seu projeto de vida ou não. Vai depender das suas ações, das suas atitudes perante o problema apresentado. Vocês viram, professores, que eu não trabalhei com uma nova plataforma, uma diferente e tal. É um formulário, porém ele é ramificado, então eu tenho como explorar melhor um determinado formulário. E ao final, eu alterei também a mensagem. Então aquela reflexão que eu tive de sistematização que eu faria na aula depois da discussão dos grupos, eu trouxe ali em forma de texto. Logicamente, eu posso retomar isso numa videoaula, num áudio, apresentando aos alunos e recapitulando e sistematizando toda a abordagem que foi feita na vida do Eudécio. Então, essas conclusões que eu falei aí no slide anterior, eu posso retomar com eles. Mas eu já retomei como mensagem final do formulário, em que o aluno, se conseguiu ali fazer a leitura de todo aquele texto, ele pode repensar sobre as consequências e a responsabilidade dele para o cumprimento do seu projeto de vida. Inclusive, eu pego um trecho do caderno de projeto de vida do professor, que diz assim: você ainda viverá muitas situações de conflitos e de decisões difíceis em sua vida. Porém, é necessário buscar caminhos que garantam seus sonhos e interesses futuros, buscando sempre uma solução equilibrada para situações de persistência. É importante lembrar que o caderno do professor, ele fecha, ele sistematiza com foco na persistência, apresentando ao aluno que ele viverá situações complexas e que ele vai necessitar fazer uma decisão. Por isso que é importante ele ter sempre em foco seu projeto de vida, a persistência para se manter no caminho que seu projeto de vida exige e as consequências que a vida vai trazer para ele. Então, quais seriam essas consequências? Ele deve avaliar para ele poder se organizar e tomar a melhor decisão. Nós encerramos aqui então essa parte de projeto de vida e nós vamos sistematizar então nossa atividade. Nós tivemos então as competências socioemocionais apresentadas na primeira parte desse ATPC, é uma parte comum em que foi ressaltado a importância das competências socioemocionais e o quanto que isso está interligado ao projeto de vida dos nossos alunos e aos nossos projetos de vida também. Nós realizamos então uma atividade que inicialmente ela é pensada no caderno do aluno e aí nós elaboramos um formulário pensando num sistema de gamificação. As ferramentas estão dentro dos aplicativos da conta Microsoft. É um formulário que é simples de ser preenchido, porém ele é um pouco mais estruturado porque ele é ramificado. O engajamento do aluno, como que eu vou observar esse engajamento do aluno? Através da seção 2 da atividade de gamificação. Então, num primeiro momento, eu tenho o poder da escolha do aluno, o aluno vai escolher o que ele deseja para a vida do Eudécio, sem certo ou errado. E num segundo momento, eu trago duas questões reflexivas. E essas duas questões reflexivas, eu posso ver o envolvimento, como que o aluno respondeu aquilo, se ele realmente refletiu sobre a atividade ou não. E o professor, logicamente, gente, aqui é uma sugestão de atividade, não estou obrigando ninguém a fazer, e isso é importante que se deixe bem claro. Nós estamos sugerindo uma opção de trabalho aos professores. Então, como referência ao nosso trabalho de hoje, nós utilizamos o caderno do aluno, as diretrizes de projeto de vida e as habilidades essenciais do segundo bimestre, e também o caderno do professor. Vocês viram que eu comentei aí com vocês que estarei disponibilizando o link para vocês dentro do Teams. O Teams, então, ele é uma ferramenta Microsoft em que você logado com seu e-mail institucional, é aquele e-mail que aparece no SED, @professor.educacão.sp, você vai poder ter um hub ali
de aplicativos, tudo num local só. O legal do Microsoft Teams é que eu vou poder compartilhar com vocês e todo o material compartilhado ali dentro, ele já vai diretamente para o OneDrive. Então não fica se perdendo em grupo, não fica material ou atividade sendo perdido. Só você entrar na pasta Arquivos e lá vai haver todos os documentos já compartilhados com o grupo. Como que eu acesso? Nós temos aí o passo a passo, né? Então você vai entrar no portal Office, clica no Teams, você vai digitar a sua senha, o seu login e senha, né, do @professor, que é a mesma senha do SED. Depois você vai fazer, ou você baixa o aplicativo, pode baixar o aplicativo no celular, ele funciona tanto no celular quanto no computador. Ou não quero baixar nenhum aplicativo, meu computador não aguenta, posso usar a versão web, aí você coloca lá, utilizar a versão web. Ele vai carregar no seu navegador mesmo, você não precisa instalar nada. Existem alguns tutoriais para você trabalhar com o Teams, já foi encaminhado aos professores coordenadores esses tutoriais. Se você ainda não conseguiu encontrar, encaminha para mim alguma dúvida, que eu ajudo você a entrar nessa equipe. Qual é o código da nossa equipe? É esse código aqui que aparece nessa tela, 0x5HXG9. Vai aparecer lá para você, DER Franca, Projeto de Vida e Eletivas. Outra coisa também é que todos os arquivos que nós estamos comentando com vocês aqui, tá tudo disponibilizado lá na aba Arquivos, tá? Tá aí na tela para vocês, então vocês vão poder ver que dentro da pastinha Arquivos nós já temos todo o material para vocês acessarem dentro desse time. Se você ainda não conseguiu instalar, mas quer ter acesso a esses materiais, nós criamos também um site para o Inova Educação. Aonde eu encontro esse site? Lá na página da Diretoria de Ensino. Dentro da página tem lá Núcleos e Centros. Você vai clicar em Núcleo Pedagógico. Na página inicial do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Franca, você verá que vai ter uma aba para um site de projeto de vida e eletivas. Dentro do site de projeto de vida e eletivas, vai ter uma lista de presença. Muitos professores na semana passada me perguntaram sobre a lista de presença. Então você tem a opção de entrar no site do Inova Educação e clicar ali em lista de presença, que vai estar com o nome de ATPC, na aba ATPC, devolutiva do ATPC. Você vai poder preencher ali mesmo, ou você pode direcionar o seu celular e copiar ali o QR Code. Você vai poder acessar diretamente o formulário. Eu agradeço a sua atenção durante toda essa formação. Se tiver ainda mais alguma dúvida, pode entrar por e-mail, que estamos à disposição para atendê-los, sempre dentro das nossas possibilidades. Muito obrigada a todos e tenham uma ótima semana.